Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui. Hoje a gente vai ver os módulos 7 e 8 de Sociologia, né? Semana passada a gente viu os módulos 6 e 7 de Filosofia. E como sempre, a gente vai pegando 2 módulos de cada disciplina em semanas diferentes, né? A gente viu na aula passada o conceito que Karl Marx ele passou, né? De modo de produção capitalista, né? E hoje a gente vai ver os módulos 7 e 8 de Sociologia, que é Max Weber e a ação social e a contribuição de Max Weber para a Sociologia, né? Vou iniciar aqui dizendo que Max Weber desenvolveu o conceito, né, que é o tema de estudo aqui do módulo 7, é o conceito de ação social como objeto de estudo da sociologia. Ele traz esse conceito, né, de ação social e traz como objeto, né, material de estudo para a sociologia como um todo da época. A ação social, para ele, é aquela que tem como sentido um outro indivíduo. Sendo assim, ela se divide em 4 tipos principais. Ele está dizendo aqui que a ação social é movida para o outro, né, para o próximo. Pressupõe-se um outro indivíduo. E são 4 tipos: ação social afetiva, ação social tradicional, ação social com relação a fins e ação social com relação a valores, né? E aí, no ação social racional com relação a fins, a ação é estritamente racional, né? O próprio nome está dizendo aqui, ação social racional. Toma-se um fim e este é, então, racionalmente buscado. A escolha dos melhores meios para se realizar um fim. Quando se fala em conceito social, em sociologia, pressupõe-se que a gente está com uma visão, né, voltada para o próximo, né, voltada tanto para ajudar o próximo, uma visão de criar mecanismos ou políticas sociais, hoje, atualmente, para que essa política social ela seja revertida em prol de toda uma sociedade, né? Então aqui ele está dizendo que a ação racional com relação aos fins. Traça-se um fim racionalmente, né? Para que a gente quer criar uma medida, para isso, então a gente vai atrás, concretiza essa ação e tenta realizar esse fim, geralmente pensando no outro. Ação racional com relação a valores, a gente vem com relação aos fins, a gente vai até o final do que a gente determinar traçar, a gente vai ver qual é o fim, né? Em relação ao fim, a gente quer isso, a gente tem que atingir isso. E agora o ponto 2, com relação a valores, na qual não é o fim que se orienta, não é o fim que a gente está almejando. Não é o fim que orienta a ação, né? Na de cima a gente tinha uma ação voltada para uma finalidade específica. Aqui a gente tem com relação a valores, que seja estético, religioso, político, e aí a gente tem os valores, a gente vai determinar, vai traçar uma certa objetividade, traçar alguns valores. A gente vai fazer isso porque é ético, a gente vai fazer isso porque a religião, ela sim nos embasa, ou para fins políticos, ou a gente vai fazer isso que vai ser bom politicamente para o grupo e para toda a sociedade, né? O ponto 3 aqui é a ação social afetiva, em que a conduta é movida por sentimentos tais como orgulho, vingança, loucura, paixão, é aquilo que nos move, né? Que nos tira de uma certa neutralidade, de uma certa estagnação, que me move, né, hoje, né? Eu vou visar o outro, mas vou visar o outro a partir de uma vingança que eu quero, uma ação que eu quero, uma ação vingativa, né? Uma ação movida pela paixão, eu vou fazer isso porque eu não concordo, eu quero fazer isso para mudar o que está sendo praticado hoje, né? Então eu tenho essa visão e eu quero que aquilo se ajuste, seja a partir de uma paixão, seja a partir de um sentimento de vingança, de orgulho, né, inveja ou medo, né? Eu vou fazer isso, vou tomar essa atitude, vamos tomar essa atitude porque isso está me criando um mal-estar, né? Então essa é a terceira característica da ação social afetiva, que está envolvido com afetos, né? Afetos, sentimentos. Ação social tradicional, que tem como fonte motivadora os costumes ou os hábitos arraigados. Observe que as 2 últimas são irracionais, né? A gente falou que as 2 primeiras são ações racionais, sendo que, e tem um nome, né, na sua definição, sendo que esses 2 últimos modelos de ação social, eles não têm qualquer tipo de racionalidade, pelo contrário, eles são tidos como irracionais, justamente por mover sentimentos, afetos, né, que geralmente fogem um pouco da nossa lógica de raciocínio, né? Para Weber, a ação social é aquela que é orientada ao outro, né? A ação é sempre orientada ao outro.
No entanto, algumas atitudes coletivas que não podem ser consideradas sociais. Que ele está dizendo aqui que nem todas as ações, sejam elas individuais, aqui ele está falando de coletivas, são movidas considerando os aspectos sociais. Geralmente são movidas vislumbrando benefícios ou até mudanças para um grupo específico, não para toda uma sociedade, né? Então eles não podem ser considerados sociais, eles são adstritos a um grupo, né, a uma pessoa, então eles não podem ser considerados de caráter mais amplo, social. No que se refere ao método sociológico, Weber difere de Durkheim. E a gente tem aqui essas duas, a gente também estuda a ação social em Durkheim, a gente vai ver isso, né? E Durkheim tem como método observação e experimentação, sendo que esta cidade, Durkheim entende que isso aí tem que ser feito, essa análise social ela tem que ser feita a partir de observação e experimentação, sendo que esta se dá a partir da análise comparativa, faz-se a análise das diversas sociedades, as quais devem ser comparadas entre si posteriormente. E aí Weber vai diferenciar de Durkheim, justamente a gente vai ver isso mais à frente, a gente vai ver que Durkheim ele pensa, quando se fala em sociedade, você tem que estudar as sociedades que você quer buscar um entendimento. Então eu busco e comparo, pego duas sociedades, comparo as duas. Durkheim tinha esse método experimental, né, de ver em que essas duas sociedades elas se diferenciam e em que elas se igualam. Durkheim tem esse método, que Weber não entendia dessa forma. Ao tratar fatos sociais como coisas, Durkheim queria mostrar que o cientista precisa romper com qualquer pré-noção, ou seja, é necessário desde o começo da pesquisa sobre a sociedade o abandono de juízos de valores que são próximos ao sociólogo, que é a neutralidade. Ele está falando da neutralidade, que o sociólogo não deve ser neutro, né? Uma total separação entre sujeito que estuda e objeto estudado, que também pretendem as ciências naturais. Então Durkheim ele discorda disso. Quando ele impõe a teoria dele, ele diz que a gente tem que fugir desse caráter mais usual do sociólogo, né? Esse caráter de uma pesquisa da sociedade e que tem que se abandonar os valores pré-concebidos pelo sociólogo. Individualismo metodológico, que também é um tema estudado no módulo, né? Ele implica que conceitos coletivos como grupos, nações e estados não agem ou não existem realmente. Eles são apenas construções metafóricas utilizadas para descrever as ações similares ou conjunto de indivíduos. Em suma, não existem governos por si sós. Existem apenas indivíduos agindo harmoniosamente de uma maneira governamental. O que ele diz aqui é que a sociedade se organiza de forma a estabelecer um governo, né? E que ela não é uma descrição como a gente tem do governo, uma distinção governamental que a gente tem concebido hoje, né? Ele diz aqui, implica conceitos coletivos como grupos, que conceitos, nações, estados não agem ou não existem realmente. Ele diz que não existem os estados como a gente vê hoje, ou como ele via na época, né, formados com aquela intenção, né, para governar uma nação. Ele diz que eles são apenas construções metafóricas utilizadas para descrever as ações similares ou conjuntos de indivíduos. Ele diz que os indivíduos eles pegam o que eles pensam sobre a forma de governo, se unem e aí ele forma um conhecimento coletivo, né? Uma forma de ver coletiva e que isso instala uma fase governamental, né? Ele não diz que o governo ele é criado exclusivamente de uma forma coletiva, e sim a junção de vários pensamentos individuais. Assim foi o seu conviver com a doutrina protestante, né? Weber ele tem uma obra muito importante, né, dentro dos seus estudos, dentro da área da sociologia. Ele vem com um livro, é importantíssimo esse livro, para quem gosta do tema, para quem gosta de estudar antropologia, sociologia, e ele vai estudar um pouquinho do sistema capitalista, ele vai estudar um pouquinho das religiões. Então é um livro que é fundamental para Weber, fundamental na obra de Weber é a Ética Protestante, o espírito do capitalismo. Para esse teórico, né, de Weber, é apenas após a definição do tema, quando se vai partir rumo à pesquisa em si, que se faz possível ser objeto imparcial. Compare-se Durkheim e Weber agora do ponto de vista do objeto de estudo da sociologia. Primeiro dirá Durkheim que a sociologia deve estudar os fatos sociais, que
precisam ser gerais, exteriores e coercitivos, medidas de força, né? Além de objetivos, para esta ser chamada corretamente de ciência. Então, Durkheim ele vai dizer que para ser considerado uma ciência, o objeto que pretende se estudar dentro da sociologia, precisa-se ter essa coerência, né? Precisa ter esse objeto de estudo bem definido, que ele tem que ser imparcial e objetivo, segundo Durkheim, né? Então, o primeiro dirá que a sociologia deve se estudar, e ele diz isso, né? Os fatos sociais. E ele diz que, para ser chamado corretamente ciência, né? Os fatos sociais devem ser gerais, exteriores e coercitivos. Voltando aqui ao tema. Enquanto Weber, né, optará pelo estudo da ação social e não mais dos fatos sociais. Os fatos sociais é depois do que já aconteceu, né, gerou um fato, esse gerou um fato social. E aí Max Weber, ele vai, não quero estudar, eu acho que a sociologia não deve partir por esse caminho. Ele deve partir pelo caminho da ação, não do resultado, né, da ação. Como descrito assim, é dividida em tipologias. E Weber vai falar que essa divisão das ações sociais, elas são divididas, há divisões, elas são divididas em tipologias, né? Ademais, diferentemente de Durkheim, ele ainda continua fazendo essa ligação de Durkheim e Weber. Weber está dizendo aqui não se apoia nas ciências naturais, a fim de construir seus métodos de análise, e nem mesmo acredita ser possível encontrar leis gerais que expliquem a totalidade do mundo social, como Durkheim entendia. O seu interesse não é, portanto, descobrir regras universais para fenômenos sociais. Ele diz que não adianta eu pegar um fenômeno universal que eu acho que acontece no mundo e eu aplicar na minha sociedade. Ele diz que não. A gente tem isso de forma mais peculiar, né? Cada sociedade ela tem essas transformações sociais, essas formas de vivenciar a sociedade de forma diferente, seja ela nos vários países, né, nas várias sociedades, a gente tem a forma específica de se fazer uma sociedade e suas manifestações. Mas quando rejeita a pesquisa que se resume a uma mera descrição dos fatos, ele, por seu turno, Weber, caminha em busca de leis causais, as quais são suscetíveis de entendimento a partir da racionalidade científica. Então Weber pensa dessa forma, ao contrário de Durkheim. Então todo módulo ele gira em torno dessa comparação com Durkheim e Weber, as duas formas de se pensar a sociologia, as duas formas de se ver o objeto científico, como a sociologia ela tem que ser vista como de caráter de ciência, né? E cada um tem um objeto de estudo específico, uma forma de se estudar a sociedade, né? Então, o módulo todo ele traz essa comparação, esse cotejo entre Durkheim e Max Weber, né? Então, é importante você ver também a questão das ações sociais, essas ações sociais movidas para um próximo, né? Movidas para um outro, as ações sociais de cunho mais coletivo e de cunho mais individualista. Então, é bom que você foque nessas duas manifestações sociais, quando ela advém de cunho e ela é formada para ter uma visão de cunho coletivo, uma de cunho mais individualizado, né? Então a gente finaliza o 7, a gente vai para o 8, né? Que ainda continua falando sobre Max Weber, que é a contribuição de Max Weber. Em sua análise do mundo moderno, que é o mundo a sociedade que Weber está vivendo, percebe o papel que certo tipo de racionalidade possui no movimento de todas as esferas sociais no contexto ocidental. Essa racionalidade está diretamente vinculada ao espírito do capitalismo. Para ele vem com a obra dele, né? O espírito o protestantismo, né? E que eu disse aqui, o espírito do capitalismo, que é a sua obra principal. Então ele diz que a racionalidade está diretamente vinculada ao espírito do capitalismo. Essa racionalidade ele vai atribuir à religião protestante, né? Ele diz que a religião protestante, ao contrário da religião católica, ela é de cunho mais racional, né? Você vai ver aqui mais à frente. Segundo o qual cada indivíduo possui dever moral de buscar lucro e de acumular riquezas, né? Então ele está dizendo que o sistema capitalista pressupõe isso, essa racionalidade de busca de lucro e acumulação de riquezas a qualquer preço, né? É o sistema capitalista como é oferecido à sociedade quando ela está instalada naquela sociedade como um todo, né? Esse período do capitalismo possui uma afinidade de peculiaridades, como a ética religiosa desenvolvida na Europa moderna, e ele relaciona aqui o protestantismo, né? Ele diz que o protestantismo também
esse grupo religioso, eles também seguem essa lógica racional, né? De busca de um objetivo, de forma racional. A gente vai ver isso mais à frente. E o que é essa racionalidade ocidental? Racionalidade nos lembra razão, e razão é justamente a capacidade de entendimento das coisas. Para Weber, entretanto, racionalidade vai além da compreensão das coisas, é mais do que uma maneira de você ver as coisas, é uma visão do mundo, é uma visão mais abrangente. O mundo ocidental tem uma peculiaridade na sua visão de mundo. A racionalidade se diferencia dos orientais, né? Ele está dizendo aqui que essa visão que o capitalismo traz para os ocidentais é diferente para os orientais, né? O pessoal lá da Ásia, né? Para Weber, a racionalidade ocidental, aqui para a gente, né, para o Ocidente, motivou a fundamentação da ordem capitalista de alguma forma. A racionalidade ocidental vista por Weber tem como característica a dominação do mundo. E como isso funciona? Ele está dizendo aqui que essa racionalidade ocidental e que o capitalismo impõe é de dominação do mundo. Ele diz aqui, ele traz um questionamento, como isso funciona? O indivíduo pode ser entendido sob três perspectivas, esse indivíduo racional, né? Perspectiva interna, eu comigo mesmo; uma perspectiva externa, eu com aquele ou com aquilo; e uma perspectiva social, eu com os outros. Então, nessa formação societária, é eu com eu mesmo, eu com o outro, e eu com aquele ou aquilo, né? Com a coisa, né? Eu comigo mesmo, eu com aquilo e eu com os outros, né? Então, essa perspectiva de um olhar, de uma racionalidade, de uma forma de enxergar o mundo, esse mundo capitalista, né, que está começando a se desenvolver aqui na época de Weber, tá? Como esta racionalidade funciona? Ele ainda continua falando de racionalidade, né? Essa forma objetiva de ver o mundo que é trazida pelo sistema capitalista. E ela tem duas formas, a interna e a externa, de como ela funciona, né? A racionalidade. A externa, ele diz que entende que a natureza deve nos servir. A natureza deve se submeter ao ser humano. Devemos atuar sobre ela para satisfazer as nossas necessidades. Diz que a natureza ela tem que estar a todo momento a satisfazer as nossas necessidades. A gente tem que dominá-la. O outro é um competidor, um adversário. E trazendo isso para um mundo capitalista, a gente tem que enxergar o outro, né, como um adversário a todo momento, onde a gente tem que transpassar essa pessoa, que é o nosso competidor, e a gente tem que ultrapassá-lo a qualquer momento. E no sistema bem dinâmico do capitalismo, a gente tem que se sobrepor ao nosso competidor, né, ao nosso adversário a todo momento, né? A gente tem isso muito presente hoje. A todo momento você está tendo que se especializar dentro da sua área, né? Se você escolher uma área de engenharia, você a todo momento tem que estar se reciclando, tem que estar fazendo novos cursos, tem que fazer uma pós-graduação, porque os indivíduos estão nessa completa competição diária, né? Então você tem que se especializar a todo momento, e você, o sistema capitalista, diz que você tem que enxergar dessa forma, de forma racional, que ele traz aquela questão do conceito de racionalidade, de enxergar o mundo competitivo, onde que você tem que dominá-lo e dominar o seu adversário, né? E tem essa forma de racionalidade interna, né? De funcionamento, que mostra o eu em busca de algo, e este algo é o lucro. Eu tenho que olhar para mim, né? Ele diz que é a forma interna. O que acontece, a gente viu a forma externa, como a gente tem que tratar o outro, né? O nosso competidor, o nosso adversário, como a gente tem que agir dentro de um sistema, né? E agora, de forma interna, eu olhar para mim e ver que eu tenho que buscar me trabalhar a todo momento e me preparar para que eu busque essa competição. Eu tenho que enxergar isso, a busca de lucro a qualquer preço, né? E agora ele fala um pouquinho aqui também de racionalidade, continua falando um pouco da racionalidade, mais um pouco da racionalidade ocidental. Ela tem uma lógica não de fugir, de se esconder, mas de dominar a natureza sempre. A gente falou de dominação. Dominar a natureza no âmbito externo. Competir com o outro no âmbito social. Ele faz aqui um resumo, né? Buscar o lucro a todo momento. Trabalhar em termos de meios e fins, na subjetividade, no âmbito do eu, né? Eu tenho que trabalhar isso todo o tempo em mim, eu tenho que buscar lucro, eu tenho que trabalhar essa competição com o outro, com o próximo, eu tenho que me sobrepor sempre ao próximo, eu tenho que buscar o lucro a qualquer preço, né? Estes elementos, ele diz que são fundamentais em termos de construção e da cosmovisão do capitalismo, e de ideias em termos culturais. Ele diz que o sistema capitalista funciona dessa forma.
de sermos racionais, de a todo momento estarmos buscando sobrepor essas competições, né? Buscar sempre o lucro, as riquezas, né? De aquisição de riquezas a todo momento. Então, por isso que ele já traz essa visão de racionalidade, né? E ele diz que a racionalidade ocidental ela se difere da oriental. A ascese protestante versus a ascese católica. Então, agora ele vai fazer uma... Lembra quando eu falei que ele estava dizendo que a racionalidade do sistema capitalista ele está mais adstrito ao grupo de protestantes e não de católicos? Ele vai explicar aqui. O livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é uma das obras fundadoras da sociologia moderna, realizado por Max Weber. Weber cria um tipo ideal de capitalismo, assim como cria tipos ideais de indivíduos e sociedades que tem que compor essa sociedade capitalista. É a tentativa de uma resposta à pergunta de Weber do porquê os protestantes eram mais hábeis no comércio que os católicos. Na época ele percebeu isso, quando ele, empiricamente, ou experimentalmente, ele ia viver aquilo, ele via que os comerciantes protestantes, eles eram mais hábeis, né, do que os católicos. Ele passa a explicar de acordo com a teoria dele. Ao explicar que o capitalismo é um produto religioso, ele faz uma importante historização das religiões protestantes, explicando como estas se originaram, seus dogmas e suas contribuições para o capitalismo. O protestantismo era qualificado assim como a essência da economia capitalista em qualquer dos países que surgiu. Já a Igreja Romana, a Igreja Católica, diferentemente das religiões protestantes, recusava os prazeres materiais para que o espírito se mantivesse fortalecido com Deus, né? Em Deus. Ele diz aqui que os protestantes eles tinham mais uma visão racional, como a gente vem falando, né? E o católico ele tinha mais uma visão espiritualizada, né? E o católico eles abdicavam dos prazeres materiais em detrimento de um fortalecimento, de um vínculo maior com Deus, né? Já o protestante era mais racional e, segundo ele, buscava sempre o lucro, né? Ao ultrapassar os seus adversários, os seus concorrentes. E o católico não, ele tinha essa visão mais espiritualizada. E aí vem o Weber com o conceito de jaula, né? A partir da tese, a gente vai ver isso aí no conceito de jaula no módulo, né? No capítulo 8 você vai ver isso, a partir da tese weberiana de que a sociedade capitalista é a jaula de aço em que vivemos. Um diagnóstico de civilização capitalista burocrática dura como aço, né? E o futuro que nos reserva. Estamos condenados à servidão dos novos tempos, ele surge essa questão, né? Estamos sendo escravizados, a jaula que o capitalismo eles nos apreende ou nos prende, né, para viver aquele sistema e buscar lucro a qualquer preço, acumulação de riquezas, acumulação de bens materiais, é o sistema capitalista, né, propõe isso. Ele tá e surge um questionamento, estamos condenados à servidão dos novos tempos? No final da Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, Max Weber afirma que o processo de racionalização ocidental acarretou uma perda de liberdade por parte dos seres humanos. Eu me vejo, é que ele está dizendo assim, que o ser humano ele se vê a todo momento escravizado no sistema capitalista. Ele diz que nessa jaula de aço, onde a gente sempre tem em mente a busca de lucro a qualquer preço, a questão de estar sempre sobrepondo-se ao seu adversário, ao seu concorrente, buscando sempre o lucro, né, buscando sempre a aquisição de novas riquezas, né, acumular renda. E ele está dizendo isso. A pressão é tão grande e gera uma pressão na comunidade, na sociedade, no indivíduo, que Weber desenvolveu a metáfora da jaula. É por isso que ele desenvolve essa metáfora, essa figura de linguagem, para caracterizar a sociedade moderna. Segundo o autor, é como se o ser humano estivesse em uma jaula de aço ou tivesse que carregar nos ombros um pesado manto de ferro. Os indivíduos são controlados o tempo todo e compelidos, obrigados a uma vida racionalizada que, pautada na ciência e na técnica, exclui qualquer forma de experiência social e de pensamento que não seja compatível com a exigência do capitalismo. Diz qualquer tipo de divergência em relação ao sistema, seja ele um pensamento social, socialista ou comunista, que está indo contra esse pensamento mais racional e lógico, ele não serve para o momento. Tempo é dinheiro, então não se pode descansar. Esse é o lema do capitalismo. Tempo é dinheiro, então não é possível parar. Tempo é dinheiro, não é preciso trabalhar cada vez mais para sobreviver uma sociedade capitalista e racionalizada, né? Então é isso, essa visão do capitalismo, né? Então perceba
porque Max Weber, ele traz essa lição, né, primeiro ele fala lá que a gente passou da ação social, né, ele tenta buscar essa visão de como as sociedades elas se desenvolvem. No segundo momento, no capítulo 8, ele traz mais essa ótica de como o sistema capitalista ele funciona e como ele escraviza, isso era a segunda visão dele, né, como ele escraviza uma sociedade, como essa sociedade está fadada a ter um pensamento racional, né, lógico, não sentimental, né, qualquer tipo de pensamento que se desviasse disso era um pensamento que se deslocava do capitalismo, então não servia, e ele traz esse jargão aí da jaula, né, de aço, que é justamente finalizando o estudo em relação ao sistema capitalista reinante na época, como um sistema que escraviza o ser humano, que escraviza toda uma sociedade, ok? Então a gente termina essa videoaula, né? Até a próxima. A próxima vai ser de filosofia, provavelmente os módulos 8 e 9, né? A gente estudou o 6 e o 7, então a gente vai estudar o 8 e o 9 de filosofia semana que vem, ok? Faça os exercícios conceituais e os contextualizados. Eu praticamente aqui eu não pedi os 3 tipos de exercícios, só os 2 primeiros, até para facilitar para vocês, que foi um pedido aí das turmas, em virtude dessa sobrecarga de exercícios. Então, façam até para você conseguir compreender melhor os módulos, os exercícios conceituais, os contextualizados, e a gente se encontra na próxima videoaula, ok? Um abraço para todos.